Bem-vindo de volta ao Carsportes, o canal onde mergulhamos fundo no mundo das tecnologias militares lendárias e no futuro do combate aéreo. Hoje, vamos explorar um dos caças mais icônicos e produzidos da história da aviação, o Mikoyan MiG-21. Esta aeronave não é apenas um símbolo da engenharia soviética, mas também uma máquina que transformou a guerra aérea por décadas. E fique conosco até o final, porque também vamos analisar como o MiG-21 pode se combinar com a moderna tecnologia de mísseis do Brasil em 2026, avaliando o desempenho, as capacidades e os preços em detalhes. O Mikoyan MiG-21, conhecido pelo codinome da OTAN, Fishbed, é mais do que apenas um caça, é uma lenda. Introduzido no final dos anos 1950, este caça supersônico foi projetado pelo escritório de design Mikoyan Gurevich, na União Soviética. Seu objetivo era simples: criar um interceptador leve e de alta velocidade capaz de enfrentar aeronaves ocidentais de igual para igual. O que surgiu foi uma maravilha de simplicidade e potência, um jato com asas em delta, um poderoso motor turbojato e um desempenho que surpreendeu o mundo. Apesar de ter mais de 6 décadas de idade, o MiG-21 continua voando até hoje, com mais de 60 países que já o operaram e alguns ainda o atualizando para missões do século XXI. No coração do sucesso duradouro do MiG-21 está sua filosofia de design. Os engenheiros soviéticos acreditavam em construir caças simples, resistentes e fáceis de manter em condições difíceis. O MiG-21 é um exemplo perfeito dessa filosofia. Ele é relativamente pequeno, altamente manobrável e capaz de ultrapassar Mach 2. Seu design de asa em delta oferece desempenho incrível de subida e agilidade, embora traga desvantagens como manuseio reduzido em baixas velocidades. Mesmo assim, para a época, o MiG-21 era um foguete, capaz de interceptar bombardeiros e enfrentar caças em combate aproximado com ferocidade. O motor do MiG-21, o Tumansky R-11 nas versões iniciais e mais tarde o R-25A300, permitia atingir velocidades de até 2.175 km por hora, Mach 2,05 e altitudes de 17.800 metros. Sua relação empuxo-peso e aceleração faziam dele um pesadelo para os adversários em combates a curta distância. E embora sua aviônica e radar fossem simples para os padrões ocidentais, essa simplicidade significava que ele podia ser produzido em massa, implantado rapidamente e mantido com facilidade, mesmo em bases aéreas remotas com infraestrutura limitada. Mais de 11.000 MiG-21 foram construídos, tornando-o o jato supersônico mais produzido da história. Dos desertos do Oriente Médio às selvas do Vietnã, do subcontinente indiano aos céus da África, o MiG-21 viu combate em todos os lugares. Ele lutou na Guerra do Vietnã, na Guerra dos 6 Dias, nos conflitos indo-paquistaneses e em inúmeras outras batalhas. Enquanto caças ocidentais como o F-4 Phantom geralmente tinham aviônicos superiores, os pilotos de MiG-21 usaram sua velocidade, subida e manobrabilidade com grande eficiência, conseguindo centenas de abates ao longo das décadas. Claro, o MiG-21 não era perfeito. Sua pequena capacidade de combustível limitava seu alcance a cerca de 1.210 km, e seu radar e sistemas de armas ficaram para trás à medida que a tecnologia avançava. Seus mísseis Arar de curto alcance e armamento de canhão significavam que ele era mais eficaz em combates aproximados, não em confrontos de longo alcance. Mas sua acessibilidade e facilidade de produção compensavam essas desvantagens, especialmente para países que não podiam pagar por caças ocidentais caros. Ele se tornou o caça do povo, um interceptador supersônico que até forças aéreas menores podiam operar com eficácia. A modernização manteve o MiG-21 relevante bem dentro do século XXI. Muitos países atualizaram suas frotas com novos radares, aviônicos, cockpits digitais e sistemas de armas modernos. O MiG-21 Bison da Força Aérea Indiana, por exemplo, apresenta radar israelense, mísseis modernos além do alcance visual e sistemas de guerra eletrônica, permitindo que continue sendo um caça de linha de frente mesmo contra ameaças mais novas.
Essas atualizações provam que, mesmo um projeto dos anos 1950, pode evoluir com a tecnologia e ainda representar uma ameaça credível. Agora, vamos conectar essa lenda ao futuro, especificamente, à avançada tecnologia de mísseis do Brasil em 2026. O Brasil tem avançado significativamente em defesa aeroespacial, produzindo mísseis de classe mundial projetados tanto para combate ar-ar quanto ar-solo. E combinar alguns desses mísseis com plataformas como o MiG-21, especialmente variantes modernizadas, pode transformar esse caça clássico em uma máquina surpreendentemente moderna. Um dos desenvolvimentos mais notáveis do Brasil é o MAA-1B Piranha II, um avançado míssil ar-ar guiado por infravermelho de curto alcance. O MAA-1B foi projetado para alta agilidade e precisão, capaz de atingir alvos a até 25 km. Ele possui um sensor infravermelho de imagem resistente a flares e outras contramedidas, e pode travar em alvos mesmo em ângulos altos fora do eixo, o que significa que os pilotos não precisam apontar a aeronave diretamente para o inimigo para obter o bloqueio. Em combates aproximados, isso é uma vantagem enorme. Em uma plataforma leve e ágil como o MiG-21, o MAA-1B pode torná-lo um caçador mortal, mesmo contra caças de quarta geração. Para combates além do alcance visual, o Brasil tem trabalhado em soluções de mísseis de longo alcance em colaboração com parceiros internacionais. Um exemplo é o míssil Adarter, um míssil ar-ar de quinta geração altamente manobrável, desenvolvido pela brasileira Mectron e pela sul-africana Denel Dynamics. O Adarter oferece alcance de cerca de 30 km, alta resistência a contramedidas e manobrabilidade extrema graças à tecnologia de vetoração de empuxo. Este míssil dá a caças mais antigos como o MiG-21 uma vantagem moderna, permitindo competir com aeronaves mais avançadas em combates de médio alcance. E não é apenas em capacidades ar-ar que o Brasil está inovando. O míssil antirradiação MAR-1, por exemplo, foi projetado para detectar emissões de radar inimigas, tornando-se uma excelente arma para suprimir defesas aéreas inimigas. Equipar um MAR-1 em um MiG-21 configurado para missões de ataque pode permitir que até mesmo uma plataforma antiga ameace modernos sistemas de mísseis superficiar, uma capacidade geralmente reservada a jatos muito mais novos. O preço é outro fator que torna esses mísseis brasileiros atraentes, especialmente para países que ainda operam caças mais antigos como o MiG-21. O MAA-1B custa entre $250 mil e $300 mil por unidade, significativamente mais barato que muitos equivalentes ocidentais, como o M9 Sidewinder, que pode custar mais de $400 mil. O Adarter, apesar de suas capacidades avançadas, deve custar cerca de $400 mil a $450 mil, novamente, muito menos do que muitos mísseis comparáveis da Europa ou dos Estados Unidos. O MAR-1, dependendo da configuração e do tamanho do pedido, varia de $500 mil a $800 mil, o que ainda é econômico para uma arma antirradiação altamente especializada. Esses preços são cruciais porque permitem que países com orçamentos de defesa limitados modernizem suas forças aéreas sem gastar fortunas. Em vez de gastar dezenas de milhões em novos caças, eles podem modernizar suas frotas existentes de MiG-21 e equipá-las com mísseis brasileiros avançados, criando uma solução de defesa aérea eficiente e acessível. Essa abordagem híbrida, combinando fuzelagens da era soviética com armas do século XXI, está ganhando popularidade em vários países. Em termos de desempenho, esses mísseis expandem dramaticamente o que um MiG-21 pode fazer. Um MiG-21 padrão armado com antigos mísseis soviéticos K-13 ou R-60 tinha alcance limitado, tecnologia de busca simples e pouca resistência a contramedidas. Mas com mísseis MAA-1B ou Adarter, ele ganha mira em ângulos altos, sensores avançados e melhor resistência a flares e interferências. Isso significa que, mesmo enfrentando caças mais modernos, o MiG-21 tem chance de lutar, especialmente em combates aproximados, onde a habilidade do piloto e a agilidade do míssil fazem toda a diferença. Outro fator importante é a integração.
Modernizar o MiG-21 para operar com mísseis brasileiros exige atualização de aviônicos e sistemas de controle de armas. Isso já faz parte da maioria dos programas de atualização do MiG-21. Uma vez atualizado, a aeronave pode se comunicar perfeitamente com os sistemas de guiagem dos mísseis, garantindo desempenho máximo. E como os fabricantes brasileiros desenvolvem seus mísseis pensando no mercado de exportação, eles geralmente estão dispostos a trabalhar em pacotes personalizados de integração, mesmo para plataformas antigas. A indústria de defesa do Brasil também está explorando tecnologias de mísseis de próxima geração, incluindo sensores aprimorados, links de dados e maiores alcances. Até 2026, provavelmente veremos versões atualizadas tanto do MAA-1B quanto do Adarter com capacidades aprimoradas. Por exemplo, novos sensores de modo duplo que combinam guiagem infravermelha e radar podem surgir, melhorando o rastreamento de alvos em ambientes complexos. Capacidades de link de dados permitiriam que os mísseis recebessem atualizações durante o voo, estendendo seu alcance e melhorando a precisão contra alvos manobráveis. Se esses sistemas se tornarem disponíveis, podem transformar caças antigos como o MiG-21 em plataformas ainda mais formidáveis. Vale destacar que a acessibilidade do MiG-21 se alinha perfeitamente com a estratégia de preços dos mísseis brasileiros. Um MiG-21 reformado e atualizado pode custar entre 5 milhões de dólares e 10 milhões de dólares, uma fração do preço de um caça de quarta geração novo, como o F-16 ou o Gripen. Combine isso com algumas dezenas de mísseis brasileiros avançados, e um país pode ter uma capacidade aérea credível por uma fração do custo de construir uma força aérea moderna do zero. Essa relação custo-benefício é uma das razões pelas quais países da África, Ásia e até da América Latina continuam operando e atualizando suas frotas de MiG-21. Nações como Índia, Vietnã e Angola já provaram que um MiG-21 bem modernizado, pilotado por pilotos experientes e armado com armas modernas, ainda é uma ameaça séria. O tamanho reduzido da aeronave e sua baixa assinatura de radar a tornam mais difícil de detectar do que caças maiores, e sua alta velocidade e taxa de subida ainda lhe dão vantagem em certos cenários de combate. Em um mundo onde até drones e plataformas de guerra eletrônica estão se tornando mais avançados, um caça rápido e ágil com mísseis modernos continua relevante. Claro, existem limitações. Mesmo com atualizações, o MiG-21 não pode igualar a fusão de sensores, furtividade e capacidades de guerra em rede de caças de quinta geração como o F-35 ou o Su-57. Sua seção radar, embora pequena, não é furtiva, e seu design monomotor oferece menos redundância do que caças bimotor. A ergonomia do cockpit e a carga de trabalho do piloto também são menos avançadas do que os designs modernos com cockpit digital. Mas quando se considera a relação custo-benefício, especialmente com mísseis modernos, o MiG-21 continua sendo uma das formas mais econômicas de projetar poder aéreo. Olhando para o futuro, a combinação da engenharia clássica soviética com a tecnologia moderna de mísseis brasileira pode definir um novo nicho no mercado global de armas, poder aéreo acessível para nações emergentes. Até 2026 e além, podemos ver pacotes conjuntos de modernização sendo oferecidos a operadores existentes do MiG-21, combinando a atualização de aviônicos, radares modernos e integração com mísseis MAA-1B, Adarter ou Mar-1. Esses pacotes podem transformar frotas que poderiam estar obsoletas em forças aéreas credíveis e modernizadas. É fascinante como um projeto dos anos 1950 ainda pode se adaptar e evoluir para permanecer relevante na guerra moderna. A longevidade do MiG-21 não é apenas um testemunho de sua engenharia, mas também da engenhosidade de países como o Brasil, que estão encontrando maneiras de dar nova vida a plataformas mais antigas por meio de armamentos avançados. Essa sinergia entre o antigo e o novo, entre o legado da Guerra Fria e a inovação do século XXI, mostra que poder aéreo não se trata apenas de ter os caças mais novos. Trata-se de ter a combinação certa de plataformas, armas e táticas para a missão.
No fim das contas, o Mikoyan MiG-21 não é apenas um jato antigo tentando se manter relevante. É uma lenda viva que continua a evoluir. E quando combinado com a tecnologia de mísseis de ponta do Brasil em 2026, ele prova que até os projetos mais clássicos ainda podem morder, e com força. Seja atuando como interceptador, caça multifunção ou plataforma de ataque, a história do MiG-21 está longe de terminar. Na verdade, com modernizações modernas e mísseis brasileiros de alto desempenho e baixo custo, este lendário caça pode estar escrevendo um novo capítulo no combate aéreo global. E você, o que acha? O MiG-21 armado com a nova geração de mísseis brasileiros ainda pode enfrentar caças modernos? Ou chegou a hora de essa lenda da Guerra Fria se aposentar? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. E se você gostou deste mergulho profundo em um dos caças mais duradouros da aviação, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no Carsportes para mais análises detalhadas de aeronaves lendárias, tecnologias do futuro e muito mais. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima missão.